Romanos 9, de 10 a 13. Se achou, diga amém. É lida entre nós a palavra do Senhor. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó, odiei a Esaú. Vamos orar? Senhor, esta é a palavra do Senhor para nós desta manhã, esta é a orientação à sua igreja, dá-nos percepção clara do que representa um texto como esse, a sua igreja. A importância de compreendermos um valor espiritual tão grande como esse, para a nossa segurança em Cristo Jesus. Vem visitar a sua igreja, vem nos dirigir, vem, ó Deus, nos orientar, venha nos fortalecer na força do seu Santo Espírito. Ah, Senhor, como nós cremos e aceitamos que a alegria do Senhor a nossa força é. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Eu coloquei como tema da mensagem de hoje: o maior servirá ao menor. Está na pastoral do boletim, na primeira página do boletim, o esboço. Está todo aí para o irmão já acompanhar, para não ficar aí tentando tirar foto ou anotar coisas que amanhã, que eventualmente o irmão verá, ainda que de manhã eu não vou usar slides, à noite sim, de manhã não. Quando escolhi o tema "o maior servirá ao menor", eu estou procurando interpretar um modelo espiritual que está sempre nas mãos do Senhor Jesus, sempre nos lábios do Senhor Jesus. O irmão veja o tema desse mês, o maior entre vocês deverá ser o quê? O servo. Quando eu olho essas frases e eu as compreendo, eu entendo que o Senhor está sempre nos comunicando um modelo espiritual de relação. Eu já preguei aqui, afirmei não muitos dias atrás, quando vai se dar a bênção, Isaque vai dar a bênção a Jacó, Isaque dá a bênção a Jacó, mas a performance da bênção é toda de Esaú. Lembrou-se disso? Colocou-se os pelos, né? Sacrificou-se o animal, ele vestiu as vestes do seu irmão, inclusive ele é Jacó, mas é abençoado com as bênçãos de Esaú. E eu disse aos irmãos que isto representa com certeza a configuração de todos nós, que vamos chegar no dia do juízo final diante de Deus, sem mérito nenhum de primogenitura, sem merecer nada da graça de Deus. Ele vai dizer: você é Jacó, mas eu abençoo você em nome do meu primogênito Jesus, porque você está vestido com vestes brancas, você está coberto pelo sangue de Jesus, o maior, servindo a quem, irmãos? O menor. Quando começamos a entender esses propósitos de Deus, esse plano de Deus, nós entendemos porque, por exemplo, Jacó vai orar pelas tribos de Efraim e Manassés, e vai orar com as mãos o quê? Trocadas. Está lá, não está lá no texto? Ele vai pegar os netos, vai orar, aí o José: não, pai, está errado. Não, meu filho, está certo, ele troca as mãos. O maior vai servir ao menor. Porque o tempo todo, desde o primeiro livro da criação até Romanos e até o último livro da Bíblia, o maior, Jesus, o primogênito, soberano, atende e serve e presta serviço a todos nós. Há um ensino e um desígnio de soberania que precisa ser compreendido, profundamente entendido, e Deus tem isso num plano eletivo, num plano de decisão de um Deus que começou a história e vai terminá-la com todo o controle da história. Os filósofos colocam várias maneiras de interpretar as razões da existência do mundo, e nas suas filosofias eles interpretam as causas e os efeitos. Assim dizem os filósofos. E o filósofo diz, e toda a ciência concorda, de que qualquer causa que exista no universo, qualquer causa geradora de um evento no universo, que na causa não controle os seus efeitos, caminha para o caos. O que ele está dizendo é que qualquer origem, que tenha fato, que tenha existência, mas que não domine e não controla seus efeitos, caminha para o quê? Para o caos. Isso é simples de olhar, até porque na sua casa é assim. Se você na sua casa não exerce
nenhum tipo de controle, nenhum tipo de domínio, não há um governo, pode ter certeza que logo, logo a sua família vai virar o quê, irmãos? Um caos. A irmã já gritou ali, é isso aí mesmo. Vai ficar sem limpar a casa aí um dia para ver, 2 dias, uma semana. Vai deixar um filho seguir os seus próprios caminhos ou suas tendências. Vai deixar com que sua esposa ou o marido, então, tome as decisões sem que sejam conversadas ou pensadas, porque a Bíblia diz que um ao outro deve ajudar e os dois devem juntos carregar um valor. O que nós estamos dizendo? Que o nosso Deus, como causa, como origem de tudo e do universo, Deus está dizendo que como causa e origem de tudo, Ele não só controla a causa e o nascimento, mas Ele já determinou e controla o quê? Os seus efeitos. Caso contrário, o universo seria um desgoverno. Eu imagino o Sol em colisão com a Terra, no caso, então, a Terra em colisão ao Sol. Sabe, Francisco, os planetas aí, né, parando e buzinando um para o outro, engarrafados do sistema solar, porque o mundo é um caos. Este ensino me traz uma segurança tão grande de perceber que ao longo da Escritura, o que Deus está dizendo a nós, Igreja de Cristo e povo do Senhor, é: fiquem calmos, fiquem tranquilos, fiquem seguros, eu estou no controle. Diga, Deus está no controle? Deus está no controle. Não há nada mais poderoso, não há nada mais precioso, não há nada mais significativo do que saber que Deus está no controle. Por que Paulo vai lançar mão na sua carta aos Romanos, no capítulo 9, nos versos 10 a 13, para usar o texto de Rebeca, o texto de Isaac, de Esaú e Jacó? Por que ele para contar essa história? Porque Paulo sabe que ela começa em Gênesis 25, 23, confira lá. Foi em Gênesis 25, 23, que o Senhor, antes que esses meninos nascessem, antes que esses meninos gêmeos fossem gerados, foi o Senhor que disse à sua mãe e à sua família, Gênesis 25, 23, o maior servirá ao menor. Isso não é uma invenção nova, ou um surgimento de uma nova colocação e uma novidade de evangelho, que então o apóstolo Paulo cria de sua memória para a nossa, veja, falsa ou equivocada interpretação. Não, há uma linha de ação espiritual. Vá ao livro do profeta Isaías, melhor dizendo, corrija, Malaquias, profeta Malaquias capítulo 1, o irmão verá os versos 2 e 3. Mostrando os problemas que está havendo no povo e todo o processo de rebeldia, e já o endurecimento da nação de Israel quanto à verdade do Evangelho. O profeta Malaquias está vendo isso, os templos estão sendo fechados, o sacerdote está saindo do templo e apagando a luz, porque aqueles pastores não estão visitando, não estão cuidando do rebanho, não estão trabalhando, os irmãos não estão trazendo as suas ofertas, e o valor espiritual da igreja está sucumbindo. E o profeta se levanta com a nação preocupada e diz: o Deus perdeu o controle, Deus não está aqui, Deus não existe. Ele disse: ao contrário, eu estou cumprindo o meu propósito. Malaquias capítulo 1, 2 e 3, repetida está a mesma expressão de Gênesis, dizendo àquele povo que acha que há um descompasso e um descontrole, que até a rebeldia, os mínimos detalhes daquilo que eles chamam de liberdade de ir e vir, ou de fazer ou não fazer, o Senhor está atento e está dizendo: nada vai escapar aos limites deste soberano que controla a história. O mesmo está acontecendo e o mesmo está de volta no capítulo 9. A grande pergunta da igreja de Roma é: mas Deus tem um plano, tem um propósito, elegeu Israel primogênito, mas aí veja, Israel não quer saber de Deus. É isso que os romanos estão perguntando. Israel não está chegando no grupo da adoração, é isso que Israel está perguntando. Há uma nação para o qual Jesus veio, mas ela não quis saber de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, claramente e assintosamente, diz assim: veio para os que eram seus, e o que, irmãos? E os seus não receberam. Paulo, acusado de estar ensinando, então, no capítulo 9, um evangelho que não tem poder de configurar o propósito pelo qual o evangelho surgiu, Paulo se defende dizendo: você não entendeu nada. Você está achando que Deus só seleciona e só age nas coisas que você entende são boas e proveitosas a você. Isso é um equívoco.
Você está achando que somente quando as coisas estão, então, em retilíneo, certinhas ao seu propósito, elas estão cumprindo o amor de Deus, a justiça de Deus e a graça de Deus? Paulo está dizendo, isto é absolutamente equivocado. O apóstolo Paulo dá-nos a maior lição a dizer exatamente em Romanos 8, 28, que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o que, irmãos? O seu propósito. O que nós estamos dizendo é que o nosso Deus é propositivo, que o nosso Deus tem uma direção segura e firme para a sua igreja, e Ele está controlando sua história do início ao fim, para que mesmo no descompasso do homem, para que mesmo na revolta do homem, para que mesmo no seu esfriamento espiritual, Ele esteja ensinando sua igreja, Ele esteja disciplinando uma nação, Ele esteja corrigindo um pastor, Ele esteja instruindo uma família, Ele esteja exortando e dizendo, estão me servindo, porque no meu governo, quem pensa que é maior, vai servir ao menor. A primeira lição que quero passar à igreja, irmãos, é o ponto 1 desse sermão, e nós vamos a 4 pequenas lições espirituais, diz o seguinte, os dois aqui chamados, Esaú e Jacó, foram chamados a servir, não por merecimento, e sim por propósito. Primeira lição. Essa lição, claramente, eu estou trazendo do capítulo 8, porque ela vai chegar no capítulo 9, de Romanos 8, 28. Chamados, Romanos 8, 28, segundo o seu propósito. Quem disse isso? O próprio Deus. Quem buscou esta expressão? O próprio Senhor. Você perceba que Deus faz informar a estes queridos aqui, que esses meninos nem haviam nascido, está desde Gênesis, não é novidade de Paulo, eles nem haviam nascido, eles não haviam tomado decisões, eles não tinham comido a árvore da vida, eles não tinham comido fruto proibido, eles não tinham feito nada. Eles nem existiam. Quando um texto diz isso para nós, isso significa dizer que Deus tem propósito, veja, e cumpre o seu propósito em tudo que Ele faz. O que nós estamos dizendo nesta manhã, meus irmãos e minha igreja que me ouve, os irmãos da internet, é que tudo na vida cristã está diretamente relacionado com o propósito de Deus e com os planos do Senhor. Abraão não sabia, mas Deus tinha um plano completo já desenhado. Saia da tua terra e da tua parentela para uma terra o quê? Que eu te mostrarei. Ele não sabia, saiu sem saber, foi para uma terra que Deus lhe mostraria, mas eu pergunto, ele já sabia aquela terra, sim ou não? Ele já sabia, até porque como que Deus desenharia um caminho, se não houvesse um mapa, para que ele pudesse oferecer a Abraão uma jornada e uma caminhada? Deus está no controle de tudo. Você veja, por exemplo, a escolha de Jacó em detrimento ao maior, irmãos, Deus já sabia. O texto nos diz que Ele está informando aquela família, informando a nós, a igreja, informando o apóstolo Paulo, e usando isso como teologia, a igreja de Roma, para dizer, eu estou no controle. A venda de José no Egito, que é muito pouco compreendida por nós, e parece um disparate na história, um menino decente, honrado como José, alguém próspero como ele, recebe uma capa linda do seu pai, é o privilegiado do pai, é jogado num poço, anunciam para o seu pai que aquele menino morreu, ele é vendido como escravo, para lá no Egito, vai lá na casa daquela mulher e é um homem decente, gente. Pensa num homem decente, ele é honrado, ele é íntegro, ele é correto, o líder dele, o Potifar, dá a ele governo sobre a casa, e tudo que ele tem que fazer é continuar sendo íntegro, mas a sem vergonha da mulher, do patrão dele, diz que ele é safado, que ele é sem vergonha, que ele é imoral, e o que acontece? O patrão acredita. Aí você pergunta, onde está Deus que não viu tudo isso? Onde está Deus que não tomou providência? Quando a justiça deste rapaz teria que ser erguida, se prevaleceu o quê? A injustiça. Veja, no ato de maior injustiça, Deus levanta a sua maior justiça. Num desconforto absurdo aos nossos olhos, Deus está erguendo o seu plano. Porque quando ele vai para a prisão, desce ao cárcere, daquela masmorra, lá naquela masmorra ele está, ele encontra lá um padeiro e conversa sobre um sonho, e quando o governo do Egito é um descompasso, um descalabro, quem vai subir e ajudar o Egito? É José, meus irmãos. Para tornar-se o maior governador, o melhor líder, um homem que representa naquele contexto a profunda existência do Messias, que vê no seu sofrimento e na sua punição, na sua injustiça, o ato de maior glória do Senhor. Isso eu não estou dizendo como novidade, porque quando você termina o livro de Gênesis, o próprio José vai dizer, vós intentaste o mal contra mim.
Mas Deus fez o que, irmãos? Deus o converteu em bem, para que vocês pudessem ver esse dia chegar. Sabe, Saulo, o nível de paz que isso me traz? Sabe, Saulo, o nível de conforto que isso me traz? Sabe, irmãos, o nível de segurança que isso me traz? O que eu estou dizendo é que o tempo todo, em nossas mazelas ou perfeições, em nossas boas obras ou até nas nossas ações, o Senhor está usando tudo, está movendo tudo. Ele vai controlar as coisas para que no fim da história o seu propósito esteja diante da sua igreja e todo aquele que nele crer será salvo. É isso que diz a Escritura. O chamado de Moisés é impressionante. Moisés nasce num tempo tão difícil, irmãos. Moisés não nasceu num tempo em que estavam dando Bolsa Família, Auxílio Brasil e qualquer coisa mais que você vai criar. Moisés não estava nascendo num tempo em que tinha van, perinatal, buscando, projeto cegonha. Nasceu não. Ele nasceu num tempo em que o governante disse, meninos que nascerem agora, faz o que, irmãos? Corta a cabeça. E as mães têm que se rebelar contra um decreto político, às vezes a gente tem que ser rebelde contra alguns políticos mesmo, porque tem coisa que não dá para aceitar. Botaram dentro de um cesto e graças a Deus, naquele cesto, naquele rio cheio de crocodilo, um rio terrível, aquele menino foi protegido e chegou na casa do próprio governador, da filha do faraó, para ser instruído. Irmãos, Deus financiou o Moisés com a bolsa de estudo no Egito. Você está preocupado com o futuro do seu filho? Coloca ele no rio Nilo de Deus, que ele vai terminar com a bolsa de Deus. Você está achando que criar filho é difícil? Pergunta para José e Maria se criar filho é fácil. José e Maria receberam, primeiro que José recebe um filho que ele não engravidou a mulher. Um problemão sério. Eu falo para a Angélica, eu não sei se eu conseguiria. Deus tem que me quebrar muito. Como é que eu vou pegar um filho? Aí, mas o Espírito, pelo Espírito a gente pode tudo, né, irmãos? Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. José pega lá o casamento com Maria, pega o menino em suas mãos e diz assim, vai dar tudo certo. Dá nada. Herodes soltou um decreto, falou, manda matar. Todo menininho que surgir, manda matar. E ele sai o quê? Fugido para onde, irmãos? E eu estou dizendo para você, criar filho é fácil, irmãos? Nunca foi. Está achando difícil? Hein, Claudinha? Quando você achar difícil, lembra de Moisés, lembra de Jesus e diz, vai dar tudo certo. Mas sai correndo para o Egito. Deus está no controle, irmãos. E é isso que eu queria que a gente aprendesse como primeira lição hoje. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque existe um chamado de Deus, segundo o seu propósito. Não é o meu, Felipe, nem o seu, é o de Deus. Segunda lição espiritual, vamos lá, rapidinho, para a gente ir à noite, a gente vai continuar, tá bom? Não se assuste, à noite o sermão é outro tema, à noite eu vou pregar sobre o soberano propósito, mas de manhã o maior vai servir ao menor. À noite eu prego sobre o soberano propósito. Segunda lição, a condição de servo. A condição de servo por Esaú deveria ser algo a ser gritado, retrucado, tem que ser questionado, até porque aí, Francisco, Esaú é um imoral mesmo, né? Esaú é imoral. Tem o direito, pegou o direito, vendeu por um prato de comida, irmãos. Mandaram um iFood para ele, ele disse, troca minha primogenitura por um Uber Eats. Misericórdia. Que sujeitinho fraco. Aí o cara pergunta assim, ué, mas Deus já não sabia disso quando lá no ventre tomou a decisão? Eu falei, aí que você tem que ficar ligado. É que esse videotape no céu de Deus já tinha passado. É tão interessante, a gente é muito engraçado. A gente diz assim, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A gente diz assim, Jesus Cristo é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Mas tem hora que a gente não sabe o que significa. Significa que para Deus, irmãos, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como o quê? É um dia. E quando você pensa que você veio, irmãos, Deus já foi, veio e voltou. Ele já levantou, construiu e derribou. Porque Deus é eterno, imutável, perfeito. A condição que está expressa na vida de Esaú é que Deus tem um propósito soberano, e a condição de serviço aqui é soberana vontade de Deus. Veja Romanos 9:11, voltamos ao texto e vamos já caminhando. Romanos 9:11, não tendo eles ainda nascido, Romanos 9:11, nem tendo feito bem ou mal. Está lá. Não tendo eles ainda nascido, volta um pouquinho à frase anterior, não tendo a eles ainda feito coisa boa ou coisa má. O que eles tinham feito para merecer a sentença? Vamos lá. Alguma coisa, irmãos? Hein, Pedro, Jorge? Lá da Palavra da Vida. Tinha feito alguma coisa? Dá para julgar alguma coisa ali? Não.
mas eles estão sendo conduzidos por um soberano que tudo sabe. A escolha divina aqui é feita antes, por quê? Porque Deus tem um projeto perfeito e tudo que Deus faz é justo. Muita gente vai dizer assim: pastor, isso não é justo. Como não é justo? O que você está me dizendo é que Deus é injusto. O que você vai gritar com sua blasfêmia diante de Deus é que Deus então não pratica atos de justiça. E aí você está errado, porque a Bíblia diz que Deus é justo e santo e perfeito, irmãos, diga, em todos os seus caminhos. A gente precisa ser mais humano, mais servo, e parar de tentar comer o fruto proibido e tentar tomar o lugar de Deus. Essa história do diabo é mentira. Ele contou para Adão e Eva, eles caíram neste conto do inferno, comeram o fruto, porque acharam que ao comer o fruto seriam iguais a quem? A Deus. Você não é Deus, você é um homem, submisso a Deus e totalmente submisso à sua vontade. Amém, irmãos? É o maior, servindo ao menor. O tempo todo é assim. Não havia nada em que eles tivessem feito, não havia um juízo, mas o ato justo e perfeito de Deus está em andamento. Romanos 9,14, a resposta é injusto isso? Romanos 9,14, diz aí, coloca lá na tela e vamos ler juntos, todos juntos. Dá para ler juntos, vamos lá? Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? Resposta dada. Então abaixa aí essa sua audácia de ficar dizendo para Deus o que Ele tem que fazer, e dizer, Deus é injusto, Deus é injusto, Deus é injusto. Não há nada de injustiça no nosso Deus. Ele está expressando sempre o seu amor, sempre o seu cuidado, sempre a sua justiça, sempre a sua bondade, e é isso que Paulo está dizendo, aguente firme, você não entende, mas não há injustiças da parte de Deus. Aqui entendemos bem mais profundamente o que significa soberania e o cântico que vamos cantar daqui a 5 minutos para encerrar este culto. Terceira lição que aprendo, irmãos, eu vou concluindo para a noite terminar. A pergunta que você faz é: e o que foi servido? Um é chamado para ser servo, mas um foi chamado para ser servido. E você pergunta, e o que foi servido? O que é que a Bíblia diz sobre ele? Romanos 9,11. Nada fez. O sujeito nada fez para ser merecedor de tamanha graça. Está na pastoral do seu boletim. O que foi servido, irmãos, nada fez para ser merecedor de tamanha graça. Eu tiro essa interpretação de Romanos 9,11, a frase está no meio do texto. Não tendo ainda nascido, feito bem ou mal, avança por favor, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras. Repita comigo, não por causa das obras. É muito bonito dizer que você vem e pratica as ideias da ruptura, então, com a igreja que pregava boas obras e salvação pelas obras, que você rompeu com a igreja que vendia lote no céu vendendo indulgência. Você acha bonito dizer isso? E às vezes muito mais bonito dizer que a salvação é pela graça, está lá em Efésios, né? Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está na Bíblia, sabe, irmãos? Deus não divide a glória dele com ninguém. Não é por causa das obras, porque Deus decidiu. Não é por causa das obras, porque não pode ser. Deus decidiu independentemente do agir. Deus decidiu independentemente da capacidade. Deus decidiu independentemente do mérito. Deus decidiu independentemente do saber. Deus decidiu independentemente das expectativas humanas. O que Deus fez Ele escolheu sem que houvesse influência externa humana, e Ele tem o dever de fazer isso. Porque se Ele espera a influência humana, a interferência humana, o que vai acontecer são obras imperfeitas, irmãos. Porque nós somos do pecado, e todas as nossas obras são más. A Bíblia diz que depois que nós caímos em Adão e pecamos com Adão, e aquele pecado, diz a Bíblia, com ele, todos os pecados destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Nós não temos outro caminho que não confiar em Deus, que Ele vai provendo em Cristo, na graça, na cruz, solução para nos livrar da miséria em que nós nos metemos. Não se esqueça, nunca se esqueça, no Evangelho, no cristianismo, na relação do homem para com Deus, é tudo pela graça. Repita, é tudo pela graça. Se dependesse de nós, se nós precisássemos fazer alguma coisa, este projeto e realização fadaria o fracasso. Deus faz conosco, faz por nós, mas Ele faz com soberania. Ele dá a direção, Ele dá o caminho, e eu ando na vontade dEle.
É neste momento que precisamos contrapor de forma radical a obra humana e a graça de Deus. É preciso aqui travar uma luta para descartar a honra do homem e a glória do Senhor. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus juízos. Romanos 11, 34. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o quê? Seu conselheiro. Para quem que Deus pediu opinião? Ninguém. Diz assim, não é quem primeiro lhe deu a ele para que lhe seja o quê? Recompensado. Deus não deve nada para ninguém, Deus não é devedor, Ele não criou uma dívida, e não é você fazendo que vai pagar essa dívida. Ele disse, quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado? Não, a Bíblia diz, porque dele, por Ele, para Ele são o quê, irmãos? Todas as coisas, glórias, pois a Ele, eternamente, amém. Romanos 11, 36. Ah, meus irmãos, então você pergunta, o que o senhor está pregando hoje, pastor? É que espiritualmente, o maior paradigma da vida cristã é o crente aceitar que Deus está no controle de tudo. Em quarto lugar, eu quero terminar aqui, irmãos, dizer aos irmãos que a condição de servo e a condição de ser servido atende exclusivamente e unicamente ao propósito de Deus, porque Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus realizou na vida de Esaú e de Jacó. O que Deus realizou não foi por acaso. O que Deus realizou não é um capricho divino de sua santidade ou do seu poder. Deus fez o que tem que fazer, na mente de quem sabe o que tem que fazer, porque Deus tem um plano muito antes do mundo ser mundo. Deus tem um plano muito antes do mundo ser trazido à existência. À noite, irmãos, eu vou pregar sobre o soberano propósito de Deus, mas eu quero neste momento, pedir à igreja que fique de pé, e nós vamos terminar esse sermão, olhando o texto, onde vamos passear por ele à noite, e vamos dizer ao Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está no controle de tudo. Quando pecamos, irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis 3,15, você agradeça a Deus, por favor, agradeça a Deus, Gênesis 3,15, vamos lá? Abra sua Bíblia, vamos terminar alguns versículos, eu vou terminar com um apelo de oração. Gênesis 3,15, se a equipe conseguir achar primeiro do que eu, faça isso. O texto diz assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Sabe, irmãos, isso aqui está acontecendo nos primeiros contos do universo, nos primeiros dias da criação, e Deus saiu lá da cruz do Calvário, quando o mundo ainda nem era um mundo, quando o Calvário nem estava de pé aos seus olhos, e Deus desceu daquela cruz do Calvário e disse, fiquem calmos, aquele que sobe aquela cruz vai pisar a cabeça da serpente. O que Deus está dizendo é que enquanto você está no jardim, Ele já está na cruz, morrendo por você. Abra o Salmo 139, vamos andando, rapidinho. É só um pequeno passeio. Eu gostaria de ter muito mais tempo, mas não tem. Salmo 139, que coisa espetacular, para nós aprendermos o sentido do que significa soberania. Soberania. Não estou falando de calvinismo, arminianismo, e sei lá, esses ismos que a teologia inventa. Eu estou falando de soberania. Salmo 139. Veja o verso 15 e 16. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. 16, está lá na tela. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro, irmãos, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia o quê? Formadas. Quando nelas nem ainda havia o quê? Nenhuma delas ainda havia. Jeremias 1,5. Anda mais um pouquinho, e eu vou terminando. Só faltam 2 textos. Jeremias 1:5. Uma conversa com um homem que seria o grande profeta de uma nação. Um ensino para dizer a uma nação que Deus já havia proposto uma solução para que eles pudessem ouvir a verdade pelos lábios de um homem. E não era uma invenção improvisada, é um texto dizendo o que Deus já havia feito e o que Ele queria realizar no meio do seu povo. Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, te conheci.
E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações o quê? As nações te dei profeta. Quando Jeremias é profeta, pastor Felipe, quando a igreja colocou sobre ele a sua mão e ungiu, Deus visitou, irmãos, Israel, do dia em que ele foi ungido, mas lá no dia em que ele nasceu. Porque, irmãos, quando ele nasceu, Deus já tinha participado da unção de Jeremias. Ou você não vai poder dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Atos 13, vamos lá? Atos 13. A gente aprender a confiar no Senhor e agradecer porque Ele está conduzindo a igreja, a história. Suas mazelas estão sendo observadas pelo Senhor. Suas realizações estão sendo planejadas pelo Senhor. O Senhor vai cuidar da sua igreja. Atos 13, 48. Atos 13, 48. Os gentios, diz o texto, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E o texto diz, e creram todos quantos estavam ordenados. Para o que, irmãos? Para a vida eterna. Pastor, eu vou me levantar, eu vou embora, eu não aguento. Não dá para mim. Não corra de Deus. Se Deus não te dissesse que a morte de Jesus levaria você àquele trono, que você vê lá em Apocalipse, aquele trono erguido e branco e bonito, e Ele não dissesse que você vai estar debaixo daquele trono, você não acreditaria? Você acredita? Porque Deus voltou lá daquele trono que já está erguido para dizer aqui, fique em paz. Vai estar debaixo daquele trono uma grande multidão que ninguém o quê? Isso está na Bíblia ou não está, irmãos? Mas eu pergunto, isso já aconteceu, irmãos? Já aconteceu? Para nós não. Mas na eternidade Deus está fazendo isso. Quando eu leio um texto como esse, eu quero interpretá-lo, a interpretação correta. A interpretação correta. O que Deus está dizendo? Os que vieram aqui eu já sabia, porque eu já os conhecia, e eu já os visitei no dia de sua conversão. Não há nada que escape aos meus olhos. Eu estou voltando daquele dia em que eu os vi, para dizer aqui que hoje se cumpriu tudo aquilo que eu desenhei e planejei para que você pudesse estar ali. Eu abri as portas, eu chamei os autores que traduziram a Bíblia, eu preservei os manuscritos, eu criei a história. Foi meu filho que abriu os braços e disse, está pago, está consumado, não tem mais dívida. Eu estou descendo da glória para visitar a você e a dizer, você está no projeto igreja que eu desenhei para você. Amém, irmãos? Aí celebre comigo lendo juntos 1 Pedro 2,9. Coloca na tela e terminamos. 1 Pedro 2,9. Pode colocar na tela, querido? E eu termino aqui. 1 Pedro 2,9. Abra sua Bíblia até para você se lembrar. Agora você vai falar forte, alegre, pujante comigo e vai dizer, Senhor, eu te dou graças, que o Senhor está no controle de tudo. Vamos juntos? Toda a igreja, 1 Pedro 2,9, todos juntos? Bem alto. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. Nós somos geração eleita, nós somos a nação santa, e o Deus que disse isso vai garantir o processo disso até o dia final. A noite não falte. Você vai conhecer a soberania de Deus do começo ao fim, a soberania de Deus na história. Os que Ele chamou, predestinou, Ele justificou, Ele santificou e glorificou, porque da glória Ele já desceu para dizer, você já está lá, porque a obra do meu Filho é suficiente. Que Deus abençoe você nesta manhã, em nome de Jesus.